Ganhando com notícias. Nas opções binárias, costumamos operar em ativos do mercado cambial, ou seja, pares de moedas. Essas moedas sofrem valorizações ou desvalorizações dependendo da situação financeira do seu país. Todos os dias temos notícias que influenciam direta ou indiretamente na movimentação dos ativos nos quais realizamos as operações. As notícias têm horário marcado e geralmente são a divulgação de dados financeiros de determinado país. Além disso, podem ser discursos, taxas de desemprego, vendas no varejo e muitas outras possibilidades. Em alguns casos, as notícias interferem no valor das moedas não apenas em seus horários, mas também antes e depois da divulgação da mesma. Para vermos as notícias do dia e da semana, utilizaremos o site www.investing.com e clicaremos na aba Economic Calendar, ou Calendário Econômico. As notícias são separadas por touros, que representam a volatilidade que a notícia pode causar no mercado. Um touro, baixa volatilidade. 2 touros, volatilidade média. E 3 touros, alta volatilidade. Para ganhar dinheiro com notícias, precisamos identificar as notícias de 3 touros. As notícias de alta volatilidade influenciam muito na movimentação do gráfico, possibilitando que a gente possa entrar e efetuar uma operação vitoriosa. Então agora estou aqui no site da Investing.com para mostrar para vocês certinho o que vocês devem fazer para ganhar dinheiro com as notícias e evitar de perder dinheiro. Primeiramente, quando vocês acessarem, vai estar em inglês. Então vocês vêm aqui nessa bandeirinha e cliquem aqui em Português Brasil. Espera um pouco, ele vai recarregar e vai abrir a página em português. Após isso, clicaremos aqui em Calendário Econômico. Então, já estaremos na aba das notícias. A partir desse momento, basta a gente colocar aqui, eu vou ver as notícias desta semana, tá bom? Clica aqui em esta semana e vocês podem ver que tem várias notícias, de um touro, 2 touros, 3 touros. Porém, o que eu falei para vocês anteriormente? Que para ganhar dinheiro a gente precisa operar nas notícias de 3 touros. Então o que a gente vai fazer? Vem aqui em filtros, desce e clica aqui em 3 touros e aplicar. Pronto! A partir disso vão aparecer apenas as notícias de alta volatilidade, que são as notícias de 3 touros. Então, pessoal, a partir disso a gente já consegue começar a ganhar dinheiro. E existem 2 coisas que você pode fazer, vai depender do seu perfil de trader. E se você tiver qualquer dúvida para identificar se você tem um perfil mais agressivo, um perfil mais moderado, mais conservador, entre em contato diretamente comigo que eu vou te ajudar a esclarecer essa dúvida. Mas então vamos lá, para quem tem um perfil mais conservador, um perfil que não quer arriscar tanto, nas notícias a melhor coisa a se fazer é evitar o mercado. Cerca de 15 minutos antes das notícias e 15 minutos depois das notícias, a gente não deve realizar operações, porque nesses momentos a gente pode ter uma alta volatilidade, a gente pode enfrentar rompimentos de suporte, resistência ou de linhas de tendência, dentre outras movimentações que a gente pode ter derrota durante as nossas operações. Então, de 15 minutos antes até 15 minutos depois das notícias, a gente não deve realizar nenhuma operação. Agora, para quem já tem um perfil de investidor um pouco mais agressivo e quer realizar operações, o que vocês podem fazer é analisar. Vocês viram aqui no site da Investing que a gente tem o resultado prévio, ou seja, o último resultado que a gente teve após aquela notícia, né, a divulgação daquela notícia, qual que foi o resultado, e a projeção que temos para a divulgação atual. Então vamos pegar um exemplo aqui do dólar. Quarta-feira, dia 12 de setembro, a gente tem aí estoques de petróleo bruto. O prévio, a gente teve menos 4,302 milhões, tá? E a projeção é de menos 294 milhões. Aí você para pensar, o que isso significa? O que significa esse estoque? Pessoal, esse estoque de petróleo bruto, se você não sabe o que significa, você clica aqui em cima, ele vai te redirecionar para a página explicando tudo. Olha que legal,
ele vai colocar aqui: os estoques de petróleo bruto da Energy Information Administration mede as mudanças semanal do número de barris de petróleo brutos mantidos por empresas dos Estados Unidos. Aqui na realidade o prévio foi menos 2,566, a projeção é menos 1,294, o atual é menos 4,302. Nesse caso, pessoal, vocês devem ver exatamente o que representa essa notícia. Aqui embaixo vocês podem ver que se o aumento do petróleo bruto é menor do que o esperado, implica maior demanda e otimismo para os preços do petróleo. Isso deve ser o fato porque quanto mais petróleo você tiver, o preço vai acabar sendo mais barato, e quanto menos tiver, o preço acaba subindo. Por isso que a gente está com essa cor verde aqui no nosso valor atual, sendo que ele está negativo, porque isso é bom para o mercado. Então, o ideal é que seja menor do que a projeção. A projeção que a gente teve aqui é de menos 1,294. Quando for divulgada esta notícia, eu vou voltar lá para a página anterior. Ó, tá aqui a nossa notícia. O que acontece? Na quarta-feira, às 11h30, vai ser liberado o resultado aqui deste estoque de petróleo bruto. Se o valor atual, que vai ser o que vai aparecer aqui após a liberação dessa divulgação dos estoques de petróleo, se esse valor for menor do que a projeção, vai ser um fator positivo para a economia dos Estados Unidos, tá? E isso deve ser o fato que a gente fez uma análise dessa notícia e a gente concluiu que quanto menor for o número, melhor vai ser para a economia dos Estados Unidos. Então, possivelmente, o dólar irá valorizar após a divulgação de uma notícia positiva. Agora, se a notícia tiver um valor divulgado maior do que a projeção, possivelmente o dólar irá desvalorizar. Aqui outro exemplo: na terça-feira, dia 11 de setembro, teremos às 5h30 da manhã uma divulgação aqui do GBP, a variação de números dos desempregados. Então, basta vocês clicarem aqui, se vocês tiverem qualquer dúvida. Ó, o prévio foi de 9,0K. Isso significa, tá vendo que tá na coloração vermelha? Quando tá em vermelho, significa que foi uma notícia negativa. Você não precisa nem ficar lendo isso aqui de baixo, tá bom? A projeção é para que esse valor diminua para 3,8, tá bom? Porém, o atual é de 6,2. E no dia da divulgação, a gente vai ver qual que vai ser o resultado. Se for um resultado acima da projeção, possivelmente a gente vai ter uma desvalorização no GBP. Agora, se o resultado for igual ou abaixo à projeção, possivelmente teremos uma valorização nesta moeda. E para praticar este ensinamento, escolherei algum dia durante o nosso treinamento para fazer uma aula ao vivo, no qual estarei realizando operações de acordo com essa estratégia.